Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Campelo, sou seu professor. Meu professor está com você todos os dias da semana, a hora que você quiser, é só clicar lá no seu computador que você vai nos encontrar. Então a aula de hoje, a aula de História, eu sou seu professor de História, professor Daniel Campelo. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil República. O período Brasil Republicano é um período muito grande, um período muito extenso, vem de 1889 até os dias de hoje. Nós vamos fazer algumas aulas. Primeira aula, os anos iniciais. Os anos iniciais da República, a gente tem que pensar o que antecedeu a República. E aí a gente vai nos remeter à monarquia. A monarquia brasileira começou quando Dom Pedro I instituiu a monarquia brasileira, ficou o período do regencial e o segundo reinado. Isso é uma outra aula que a gente pode ver a monarquia. Aqui a gente vai começar da crise já da monarquia, do final da monarquia. Quem eram os insatisfeitos que foram responsáveis por derrubar o monarca brasileiro Dom Pedro II em 1889? Três principais setores estavam insatisfeitos com o monarca. E eles eram a Igreja Católica, o Exército Brasileiro e os grandes latifundiários. Ok? Então, com o fim da monarquia, esses três setores, Igreja, Exército e os latifundiários, vão assumir o poder político no Brasil. Mais precisamente, o Exército Brasileiro. São eles os responsáveis direto pelo golpe. Claro que financiados e apoiados pelos latifundiários e a Igreja Católica. Quando o Exército Brasileiro assume essa responsabilidade, tem a deposição nesse dia aqui, o dia 15 de novembro. Você, claro, que sabe disso porque é feriado todo ano. Todo 15 de novembro a gente tem um feriado nacional, é o dia da implantação da República. Mas será que o povo desse período sabia o que estava acontecendo? Aristides Lobo, um jornalista da época, escreveu que o povo estava em estado bestial, bestializado. Um grande historiador também, recém-aposentado, Zé Murilo de Carvalho, escreveu sobre isso num livro que ele intitulou Os Bestializados da República. É para falar propriamente sobre o povo brasileiro. A população brasileira não sabia o que estava acontecendo ao certo naquele dia 15 de novembro. Não estava a par dos acontecimentos, não estava protagonizando a implantação da República. Estava apenas acompanhando. O 15 de novembro é quando o Exército Brasileiro, apoiado pelos latifundiários e pela Igreja Católica, que contestavam a monarquia, implantaram a República. Implanta essa República e o que a gente pensa? Vamos pensar nessa palavra. Ela vem do latim, res, coisa, e pública, de todos, do público, do cidadão. Então a gente vai pensar na questão de cidadania e direitos. Professor, eu me lembro da minha aula de pequenininho, onde o cidadão é aquele que tem direitos e deveres. Pois é, você tem que cumprir alguns deveres, mas ter os direitos. Acontece que no 15 de novembro de 1889, a implantação da República vinha dar alguns direitos que não tínhamos na monarquia. Esses direitos deveriam ser expandidos. A nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ampliou os direitos. Ou seja, na primeira Constituição, essa aqui de 1891, vieram muitos direitos para o cidadão, mas não tanto quanto nós temos hoje. Os direitos ainda estavam restringidos. Mas não tem direito? Claro que tem. É só você pensar no seguinte, quando implanta-se a República, acaba aquela história do voto censitário, presente na monarquia brasileira. O que é isso, professor? Censitário. Tem a ver com renda. Só podiam votar nos deputados, escolher, na verdade, representantes políticos, na época da monarquia, quem tinha uma renda mínima. Agora, na República, acaba-se isso. Mas a Constituição de 1891 ainda é uma Constituição restrita para o cidadão, direitos restritos. Por exemplo, as mulheres não podem votar ainda em 1891, ok? É uma série de direitos que nós temos que ver com calma sobre a Constituição de 1891. Mas não se esqueça disso, não erre na sua prova. O voto censitário acaba aqui. A República da Espada é o primeiro período. Como eu comecei essa aula chamando de os anos iniciais,
Esses anos iniciais é quando os militares protagonizam, quando os militares lideram a política brasileira. Claro que a gente não pode pensar nessa política sem a participação dos latifundiários e, sobretudo, da igreja também. Esses setores da sociedade não estão fora, mas os militares eles assumem a liderança e por isso a gente chama de período da República da Espada. Que período é esse? Dividido em dois. Governo provisório, onde o golpe é dado, né, no 15 de novembro de 1889, a gente pode olhar como um golpe de Estado. Melhor, nós devemos olhar como um golpe. Derruba-se o monarca, não se implementa nenhuma Constituição nesse período. Apenas em 1891 que se implanta a Constituição. E aí essa Constituição de 1891 é que eu acabei de falar, que traz alguns direitos para o cidadão. Os direitos ainda são restritos. E por isso, tem alguns movimentos contestatórios. Dois movimentos que a gente pode enxergar claramente. A revolta da Armada, pela Marinha Brasileira, que quer derrubar esse protagonismo do Exército, e a Revolução Federalista, que vem do Rio Grande do Sul tentando chegar na capital, à época, que é o Rio de Janeiro. Bom, quando se implementa a Constituição de 1891, a gente tem aqui o governo constitucional. Governo constitucional de 1891 a 94. Interessante que vocês vão ver, em algumas provas, a gente vê Revolta da Armada, primeira Revolta da Armada e segunda Revolta da Armada. Bom, a primeira Revolta da Armada foi o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, que teve que combater. Já a segunda Revolta da Armada foi Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, também do Exército Brasileiro, havia sido eleito para vice-presidente. Mas a Constituição de 1891 dizia que, se um presidente saísse com menos de 2 anos de mandato, deveria haver outra eleição. Deodoro saiu com menos de 1 ano de mandato. Aí, menos que os 2 anos, deveria ter outra eleição. Não teve. Não teve, e aí gerou a segunda Revolta da Armada. O Floriano Peixoto, ele tinha grande habilidade política. Ele soube negociar com diferentes setores. Mas, sobretudo, quando ele não conseguia alcançar o seu objetivo, ele tratava com uma forma bem truculenta. Por isso, ganhou o apelido, a alcunha de Marechal de Ferro. O Floriano Peixoto conseguiu ir até o final do mandato dele, em 1894. Quando aí teve novas eleições, e quem foi eleito foi Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele sai, e aí quem é eleito é o Prudente de Moraes, nosso primeiro presidente civil da nossa história republicana. Na próxima aula, então, uma aula introdutória, a gente vai falar sobre esse período chamado República Oligárquica, o período onde quem estava à frente, protagonizando a política brasileira, eram os latifundiários e principalmente os cafeicultores. Até a próxima, pessoal. Meu professor, eu sou o seu professor, Daniel Campelo.